Gente, bom dia, graça e paz. Aqui é a pastora Giane. Nós estamos aqui no projeto Conquistando as Nações e isso aqui é a nossa escola bíblica, nossa escola bíblica virtual. Então vamos lá, pessoal do projeto. Teve exame de vista ontem, nós não podemos ter o nosso encontro físico e eu não quero ficar com a matéria da escola bíblica atrasada. Então por isso, hoje nós vamos estar fazendo essa escola virtual. E na próxima quarta-feira a gente vai estar tendo uma escola presencial, tá bom? Eu sei que quarta-feira é um dia que eu não uso, porque tem consagração de manhã, mas teremos exame também na outra quarta-feira, na outra loja. Então a gente precisa manter os nossos estudos bíblicos, apesar da nossa dinâmica. Então vamos lá, você que tá aí com a sua folhinha. O bom do virtual é que você pode dar pausa. Você vai lá, você pega a sua folhinha, você pega seu copo d'água, você pega a sua Bíblia. Eu tô lendo a minha simultânea junto com você, não tem nada marcado. A gente vai parar para procurar os versículos, tudo igualzinho, como se a gente estivesse lá. A gente só não vai ter essa interação, tá bom? Então vamos lá. Vou começar lendo a folhinha e vou pontuando e a gente vai observando os versículos que a gente destacou. No capítulo 14, nós temos a história de Caleb, pois como já haviam se passado 45 anos desde que eles já haviam entrado em Canaã pela primeira vez, e Josué quer dar a Caleb outro território, pois eles são os mais velhos daquela geração. E Hebrom é território de gigantes. Porém, Caleb reivindica a terra de gigantes e faz uma das mais belas declarações da Bíblia, quer dizer, na minha opinião, né? Eu que estava escrevendo. Dizendo que ainda era tão forte como antes. Está lá em Josué, capítulo 14, verso do 6 ao 15. Entenda que lá em Números, quando Moisés ele manda os espias à terra de Canaã, se não estou enganada, é Números 13, mas depois você vai poder conferir direitinho comigo na aula. O que acontece? Moisés manda os espias, porém, os espias que vão para aquele evento, aquela situação, eles ficam apavorados. Ao observarem que aquele povo já era um povo adestrado para a guerra, ao observarem que aquela terra ela tinha gigantes, e dos 12 espias, só 2 vêm com um relatório positivo, Josué e Caleb. E é aí que Deus ele se ira, ele fala que aquela geração não ia pisar na terra por causa da murmuração, e fala que o povo todo desanima, e começa a falar que era melhor ter morrido no deserto, no Egito e tal. E aí, meu povo, tem essa situação que ela é bem interessante. Deus promete para Josué e para Caleb que só eles iam entrar na terra. Só que passam-se 45 anos. Desde essa conversa para Moisés até essa conversa de Caleb e Josué, passaram-se 45 anos. Então Caleb era um homem maduro, que hoje seria o quê? 20 anos. Naquela época, Caleb era um homem maduro de 40. E agora ele tem 85. Passaram-se 45 anos. E 45 anos agora é a hora de você entrar na aposentadoria, porque os homens viviam uma vida mais, como é que eu posso dizer, com mais vitalidade, uma idade mais estendida do que hoje. Mas aquela idade era uma idade de você descansar, era uma idade de você estar casando seus filhos, ficando quietinho, não indo mais para a batalha. E Caleb fala assim, não, ó, com o mesmo vigor que eu tinha antes, eu tenho agora. E aí a primeira coisa que eu queria destacar para você, que serve pra gente de ilustração, é como está o seu vigor. Você lembra daquele hino? Quero voltar ao início de tudo. Não vou cantar não, gente. Às 6 da manhã não tem nem voz. Mas o que eu fico pensando? Que a gente precisa sempre fazer esse caminho da volta, esse caminho da reflexão, esse caminho de entender que a gente precisa entender quem nós somos, apesar do passar dos anos. Eu sei, né, que hoje eu não sou mais aquela garota que se converteu na Universal com 15, 14 anos. Sou uma mulher de 40, vou fazer 43 anos. Mas você consegue entender que algumas coisas
Você precisa preservar. Você não pode se deter com o passar dos anos. Muitas pessoas. E é em tudo, gente. É no relacionamento, é na família. Ai, tem gente que não sonha mais, não tem mais perspectiva de vida. Ai, porque eu tô velho. Ai, porque não sei o quê. Gente, isso é uma visão que ela não é uma visão bíblica. Ela não é uma visão que Deus ele tem pra gente. Mas vamos voltar lá pra folhinha que eu falo muito. Qual era o segredo de Caleb? Já parou pra pensar? O que fez com que esse homem, apesar de passar tantos anos, permanecesse com a mesma fé, os mesmos sonhos e a mesma disposição? Porque deve ter algum segredo nisso. Aí eu falo, né, que lembrando que um homem de 40 anos, naquela época, era um homem maduro, mas aparentemente jovem, e um homem de 85 era um homem que estava entrando na velhice, era um homem que já fez tudo que tinha para fazer. Deixa eu prender o cabelo aqui que tá me incomodando. Já fiz tudo que eu tinha para fazer e agora eu tô descansando. Então, vamos voltar pro texto. Caleb demonstra ânimo, força, desejo de viver as promessas e sonhos de Deus para ele, mesmo com o passar dos anos. Quais são os seus sonhos? A declaração de Paulo que somos renovados dia após dia está lá em 2 Coríntios 4, do 16 ao 18. Vamos parar para pegar esse texto na Bíblia? Olha lá, 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 16, tá? Eu tô lendo na minha versão King James, tá bom? Portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior, a idade, a velhice, o tempo, a dor nas costas, esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia, pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Então Paulo está dizendo assim, o nosso homem exterior, o nosso corpo, ele se desgasta, ele vai se corrompendo com o tempo, a gente vai ficando flácido, vai perdendo colágeno, vai perdendo, perde tudo. Tu chega no auge dos 30, do teu metabolismo, de lá ele só declina, ele vai perdendo, perde massa muscular, perde tudo. Mas o nosso homem interior, ele se renova dia após dia. Repete comigo aí na sua casa. O nosso homem interior se renova dia após dia. Então aquele papo, Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, não serve para você. O meu jeito é esse bagunçado, não serve para você. Ai, o meu jeito chato de ser não serve para você. Os seus pecados de estimação, que você fica assim, ai, mas eu sempre fiz assim, eu sempre falei assim, ai, eu não gosto disso porque não serve. Porque o seu corpo mesmo, ele vai se desgastar, a gente vai envelhecer. Mas o seu homem interior, ele se renova. Cristo tem renovo pra você. Aí fica assim, ai, porque eu já tô velho. Ai, porque, sabe, ranzinza, mal-humorado, chato. Pelo amor de Deus, não, isso não é pra você que é cristão, que tem o Espírito de Deus dentro de você que pode te renovar. Amém, igreja? Imagino vocês reclamando aí junto com o meu áudio. Vamos voltar pra folha. Você está disposto a pagar a conta dos seus sonhos? Pastora, o que é pagar a conta dos meus sonhos? Ai, meu sonho é fazer um curso. Você está disposto a dormir tarde? Você está disposto a estudar mais que os outros? O meu sonho é fazer, sei lá, você está disposto a treinar mais? Ai, o meu sonho é fazer uma trilha. Você está disposto a fazer uma dieta? O meu sonho é casar de novo. Você está se cuidando? Sabe? Eu não sei qual é o seu sonho, porque cada pessoa tem um sonho. Mas quando você deseja viver esse sonho, você se prepara.
Quando Caleb fala assim, ainda sou tão forte como antes, isso significa alguém que alimentou aquela palavra profética sobre a sua vida. Você está alimentando a palavra profética? Ou você fica alimentando os ditados do TikTok, do Facebook, as frases feitas, as manias de família, as tradições de família que você carrega? Sabe, o que você está alimentando na sua vida para você viver aquilo que o Senhor, Ele preparou para você? Porque tem coisas que você tem que pagar um preço, não adianta. Ah, eu não gostei, não queria que fosse assim. Também não queria, menina. Eu queria tomar um comprimido, ficar magra, voltar a ter aquela cintura que eu tinha. 74 centímetros de cintura desse tamanhozinho assim, que era uma maravilha. Não tinha culote, não tinha gordura localizada. Mas se eu quiser, eu preciso pagar o preço. E esse pagar o preço é não comer carboidrato, não comer açúcar demais, me alimentar bem, fazer atividade física, ir pra academia, ir pro médico, me cuidar, ver como é que tá. Entendeu? Você quer pagar o preço? Então vamos lá. No capítulo 15, Caleb e todo o seu clã, porque eles se dividiam, né? As tribos iam todas juntas, era uma coisa de unidade. O livro de Josué é um livro de unidade, onde as pessoas se unem com um único objetivo. E todo o seu clã toma a região montanhosa do território e expulsam 3 gigantes da terra. Isso lá tá lá em Josué 15:14. Então Josué, ele dá essa ordem e vai com o Caleb, eles vão juntos. Existem amizades lindas na Bíblia, gente. Eu poderia passar o dia aqui citando alianças bíblicas que inspiram, deveriam, né, inspirar a gente cristão a ter lealdade, fidelidade, fraternidade, porque a Bíblia ela fala disso. E Josué e Caleb, eles eram muito amigos. Se fosse hoje no carioquês, Josué e Caleb era fechamento, era parça, entendeu? Era a dupla. Não tem aquela dupla que tu liga no dia do teu BO, ora por mim? Eles eram essa dupla. E aí, lá no capítulo 15, a partir do verso 14, ele entra nessa região montanhosa, é uma batalha muito renhida, muito difícil, sabe? E aí ele lança o desafio que o homem que conquistar a cidade de Kiriat Sefer desposaria sua filha Axa, tá? Por que eu quero abrir um parêntese aqui? Vou até pegar minha canetinha e marcar aqui para não me perder. Porque isso hoje, olhando pela ótica que a gente tem, as pessoas iam falar assim. Não sei se vocês já viram aquele filme da Disney. Eu acho que é Valente, que tem uma menina ruiva do cabelo cacheado. Eu acho que é aquele tema assim nórdico, que é lançado um desafio pela mão dela e ela fala assim, eu mesma vou lutar pela minha mão porque eu não quero casar. Porque esse é o pensamento hoje, século XXI, de que uma mulher não pode ser o prêmio de uma competição entre homens, porque isso é machismo, a mulher não é um troféu. Mas dentro daquela cultura, tá? A gente está falando mais ou menos da Idade do Bronze. Eles estão desenvolvendo armas, ferramentas, carros de guerra. É uma cultura totalmente diferente da nossa hoje. O desafio que Caleb ele lança, que aquele que vencesse e conquistasse a cidade, isso para Axa era honroso. Isso significa que ela iria casar com o cara. Eu bem carioca para vocês, o brabo, o melhor homem daquela família. Então, quando Caleb coloca esse desafio para Axa, eu quero que você olhe com a ótica do tempo, da cultura daquela época. Axa vai casar com o cara. E aí eu abro um parêntese aqui para nós mulheres, toda mulher ela quer casar com o cara. Ninguém quer casar com o frouxo, ninguém quer casar com o mentiroso, ninguém quer casar com o preguiçoso, ninguém quer casar com alguém que não provou a sua virilidade, o seu compromisso, não provou a sua identidade. E isso para ela era honroso. Já viu? Não sei se vocês lembram aqueles filmes antigos, né? Que agora a cultura tem mudado até isso. Aquela coisa da dama que joga o lencinho, bem do período da Idade Média, e fica esperando o cavaleiro ir lá pegar o lenço. Porque a mulher, ela queria casar com um valente. Você tá entendendo?
Talvez hoje as mulheres queiram casar com um empresário, com um rico, mas é uma cultura aonde o homem viril, o homem que é patriarca, e esse patriarcado não é o patriarcado tóxico do que o feminismo apresenta, mas é aquele homem protetor, viril, sabe, valoroso. Era o homem que pegava a espada e ia pra guerra, querida. Então, já para desmistificar esse conceito, não era uma coisa ruim para Axa, tá? E é até legal abrir um parêntese para todas as irmãs que vão estar assistindo esse vídeo da escola bíblica. Axa significa adornada e que rompe os véus. Então, toda vez que você pega uma mulher na Bíblia e você pega o nome dessa mulher, você vê que há uma ligação. Mulheres fortes, elas têm ligação e conexão forte com o Pai. Toda vez que você vê uma mulher de Deus, intrépida, ousada, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher que faz a diferença. Essa mulher, ela tem uma personalidade forte. E sabe quem dá esses traços fortes na personalidade da menina? É o pai. A figura paterna, o pai é o primeiro homem da vida da menina, psicologicamente falando, e a gente vê muito isso na Bíblia. A Bíblia, ela mostra que essas mulheres que se destacam a tal ponto de terem um nome lá, em algum momento, elas tiveram uma figura patriarcal, tiveram uma referência, e Axa, ela é um exemplo disso. Eu poderia falar também de Abigail, mulher de Davi, mas isso fica para um outro estudo bíblico. Mas eu acho muito interessante que ela tem esse nome, adornada, tipo assim, a minha filha é linda, é maravilhosa, que rompe véu, sabe o que é isso? Uma mulher ousada, mulher de atitude, mulher que vai na frente. Então ela não era donzela, no castelo, em perigo, não. Ela era uma mulher de caráter, de personalidade, gerada e treinada para ser alguém diferente do seu tempo. E eu gosto disso, eu gosto muito disso. Eu gosto quando você lê a Bíblia e você traduz do hebraico algumas palavras, alguns significados, e isso amplifica o seu conhecimento. Porque muitas vezes não era ensinado para nós mulheres esse tipo de coisa, principalmente dentro dessa cultura tão antiga, né? Aonde a mulher muitas vezes era objetificada, a mulher fazia muitas vezes parte do testamento, ela não tinha muitas vezes direito à posse, à herança. Quando Deus, ele pontua isso na Bíblia Sagrada, ele está colocando para nós como ele, Deus, vê a mulher. E a gente precisa dessa ótica, porque quando você entra nessa ótica de como Deus vê a mulher e como Deus vê o homem, machismo e feminismo, eles perdem o espaço, porque a melhor ótica sempre vai ser a ótica de Deus. Então vamos voltar para cá, ó. Talvez para o conceito de hoje, né? Eu já expliquei, fosse machista uma mulher ser o prêmio de um desafio, mas naquela época seria honroso para a mulher casar com um campeão. Porém, o território que ela recebe é uma herança, é próximo do deserto de Negueb. É um dos lugares que vive em ciclos. Por que vive em ciclos? Porque no auge do inverno, apesar de ser uma região muito próxima ao deserto, no topo das montanhas acontece muito de acumular neve. E aí, quando vem o verão, aquela neve derrete e forma-se aqueles rios que são temporários. Então, é uma vida onde tem um período, até coloquei aqui na folha para vocês, um período extremamente árido e tem períodos que tem alguma água. E aí, ela faz, lá você vai encontrar no texto, não vou ler porque eu tô vendo que o vídeo já tá dando 18 minutos. Mas então ela pede ao seu marido, ela fala assim, ó, eu vou lá falar com meu pai. Porque eu não quero só esse território. Eu quero um outro território com fontes de água. Por quê? Uma mulher visionária. Eu não vou abrir mão desse território. Esse território é montanhoso. Esse território é bom para se esconder. Esse território é bom para tirar árvores, porque tudo era feito com madeira. Esse território ele é promissor, mas eu vou precisar de fontes para irrigar, manter, sustentar isso aqui. E aí ela fala com o seu marido, aí ele fala, vai, ela monta no jumento. Pastora, por que um jumento? Gente, era o melhor veículo da época. Era o BID da época. Porque o jumento ele é mais baixo do que o cavalo. Ele vai ter um trote mais manso, ele machuca menos para andar. Você vai ver que Maria, mesmo passando vários anos à frente, ela tá no jumentinho. Você vai ver Jesus montando um jumentinho. Era aquele
veículo tranquilo. Era um veículo que não era de grande velocidade, mas que era de conforto. Então ela monta no jumento, meu filho, e vai atrás do pai. Só que quando ela chega pro pai dela, com a proposta dela, pai, caramba, aquele terreno que o senhor me deu é seco. Me dá um terreno que tenha fontes de água. Olha esse pai, cara. Esse pai é a representação de Jesus. Todo o Velho Testamento ele tem uma representação de Cristo e a igreja. Olha como é que esse pai ele é. Ele vai e fala para a filha, eu te concedo as fontes inferiores e superiores. Você vê atrás de um pedido. Sabe qual foi o pedido dela? Aí pai, olha só, o senhor me deu isso aqui de presente de casamento, quero isso não. Quero essa porcaria não, pelo amor de Deus, lugar horroroso onde o senhor me colocou. Difícil, perto do deserto, região montanhosa. Não quero essa porcaria não, troca esse negócio aqui que eu quero outra coisa. Nós somos assim. Ai não, pelo amor de Deus, eu queria cantar igual fulano, eu queria pregar igual fulano, eu queria ter a família do fulano, eu queria ter o casamento do fulano, eu queria morar no lugar que o fulano mora. Ela era uma mulher visionária. Se meu pai me deu esse território, ele tem produtividade. Eu só preciso aprender a cuidar, porque o problema não é o lugar aonde o teu pai te coloca. O problema é como você se porta no lugar aonde o teu pai ele te coloca. E aí, quando ela chega para Caleb com essa perspectiva, ela não rejeita, ela não é ingrata, ela não é murmuradora. Ela fala, pai, eu preciso de condições, eu preciso de ferramentas para cuidar daquilo que o Senhor me deu. Aí o pai dela dá para ela fontes inferiores e superiores. O que ele está dizendo? Eu vou te dar um terreno acima, que você vai irrigar a parte de cima. Eu vou te dar um terreno embaixo, que você vai irrigar a parte de baixo. Caleb está dizendo assim, eu estou suprindo a sua necessidade de ferramentas, de combustível, de condições para você gerenciar aquilo que eu estou colocando na tua mão. Olha que coisa fantástica. Deus não vai te tirar da sua situação difícil. Os irmãos de José ficaram com raiva de José, mandaram o pobre pro Egito. Eu tenho certeza que José, que nasceu livre, com a cabeça de livre, príncipe, filho do patriarca Jacó, gente boa, entendeu? Era o filho preferido, caçulinha preferido. Ele não tinha mentalidade escrava, ele tinha mentalidade de livre. Tenho certeza, eu conjecturando, que ele pensou em fugir, ir embora, e se esconder, ir para outro lugar. Ele não tinha mentalidade de escravo. Mas ele começa no processo dele a entender que Deus levou ele ali com algum propósito e Deus vai honrar ele. Você tá entendendo? O Senhor te colocou nessa casa, nesse casamento, nessa empresa, nessa área de trabalho, no seu ministério com um propósito. E em vez de você reclamar, dizer, eu vou me divorciar, eu vou embora, Não! Começa a pedir a Deus ferramentas para você lidar e gerenciar os problemas que você tem. Eu costumo dizer para as pessoas com quem eu converso que todas as pessoas difíceis que atravessaram a minha vida, todas as dificuldades, hoje eu, claro, né, com a maturidade de 43 anos que eu vou fazer, eu olho que todas as dificuldades que eu tive foram não para que eu mudasse as situações, mas enquanto eu lidava com aquelas situações, o Senhor usou as situações para me mudar, para me fazer entender que eu tinha condições de administrar, de resolver. Você está conseguindo me entender? Então, em vez de tu entrar na paranoia, de você querer que as coisas mudem, começa você a mudar a situação em si. E aí ele fala assim, fontes inferiores e superiores, sabe? Lembra daquela aula que eu dei, guiados pelo Espírito Santo? Alguns não vão entender, porque existe uma confusão muito grande. Ai, batismo com o Espírito Santo e com fogo, né? O batismo com o Espírito Santo é o Espírito Santo que vem sobre você, como tá lá
quando Jesus ele é batizado e desceu sobre ele o Espírito, né? E o Espírito Santo vem sobre a sua vida para te guiar, para te orientar. Mas aí existe um outro batismo lá no Pentecostes, quando eles estão clamando e falam: não saiam daqui enquanto vocês não forem revestidos de poder. E eles ficam em Jerusalém, até que algumas pessoas vão desistindo, até que ficam aproximadamente 120 pessoas lá no cenáculo. Entenda uma coisa, eles já tinham recebido o Espírito Santo. Jesus, quando ressuscita, ele fala: sopra sobre eles o Espírito Santo. Mas naquele revestimento, eles estão recebendo capacitação, poder, virtude, autoridade. Para quê? Para pregar o Evangelho. Você precisa das fontes inferiores, daquilo que é de dentro, para você, para sua vida, para você viver o Espírito Santo ali dentro do seu espírito, te nutrindo, te alimentando. Por isso que ele fala que aquele que beber da água que eu der nunca mais terá sede, mas do meu interior fluirão rios e rios de água viva. Está lá em João 7, capítulo 7, eu acho que é verso 37, mas não tenho certeza. E é muito interessante que aquilo é algo íntimo, comunhão íntima, pessoal de vida, salvação. É esse rio interior. Agora, para você lidar com o que está externo, fora de você, você precisa de uma capacitação, de um revestimento. E ele fala isso, até que do alto sejais revestidos. Então, você passa a ter dentro e ter fora. E aí é aquela habilidade que você passa a desenvolver, que alguém fala assim: nossa, ninguém faz isso tão bem como fulano. Ninguém administra tão bem como fulano. Gente, você já viu a família do ciclano? Como o ciclano aguenta essa dinâmica familiar? É a capacitação. Quando eu falo de dinâmica, são demandas, tá? Demandas, responsabilidade, não é abuso. Já falamos sobre isso em outros vídeos. Mas você consegue administrar as dinâmicas, as situações adversas, os contratempos, os trabalhos, tudo isso quando você é revestido, você recebe a fonte. Por que a fonte? Porque Cristo é a nossa fonte inesgotável de tudo, criatura. Cristo é a nossa fonte de amor, de graça, de poder, de misericórdia. Por isso que ele vai dizer assim: olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aí a gente fica assim: caramba, vai tirar um jugo para pôr outro? Tira o jugo para colocar o fardo. Gente, eu fui tão liberta quando eu entendi isso. Vocês já viram aquela canga? A canga era aquele... quando você coloca... É porque os nordestinos têm muito disso. Coloca no boi ou no cavalo para guiar e fazer com que o animal faça um percurso planejado, ou com arado para abrir o caminho na terra. Aquilo dali não é um peso que dói, que machuca o animal. Aquilo é para orientar o animal a fazer aquele percurso. Como se fosse uma guia que vai colocar. Agora, o jugo era aquilo que ficava para o animal ficar preso ali com a cabecinha no lugar, sem poder se mexer. Ele só pode comer, fazer e ficar tudo ali naquele mesmo lugar. Você está conseguindo entender? Algumas fazendas, quem era da época do Globo Rural? Oh, meu Deus. Minha mãe e meu pai todos de manhã levantava cedo para ver o Globo Rural, meu marido se deixar a mesma coisa. Lembra do Globo Rural? Quando parecia aquelas fazendas que coloca a vaquinha lá presa para poder tirar o leite, põe na maquininha. Depois descobriram que aquilo era complicado quando deixava o bezerro próximo da vaquinha. Ela sentindo o cheirinho do filhote. Ela produzia mais leite, porque libera feromônio, ela tá ali sentindo. Então, até a indústria alimentícia descobriu que se o animal sofrer menos, ele produz mais. Você está conseguindo entender? Cristo está dizendo assim: eu vou tirar aquilo que pesa, que machuca, que te prende, que te paralisa, e vou colocar a guia, meu despertador tocando aqui, vou colocar uma guia em você que vai te orientar para o caminho certo. Eu não quero te prender de novo, te privar de novo, te paralisar de novo, mas eu quero te preparar, te conduzir para você percorrer o caminho que eu tracei para você, porque eu sou seu pai, eu sei o que é melhor para você. Tá bom? Gente, deu 29 minutos de vídeo. Então, tô indo embora porque eu vou subir isso pro YouTube. Você vai receber... Gente, eu falo que essa folha, ela multiplica. Eu resumi todo o livro. Nós paramos aqui, ó, nesse parágrafozinho. Você foi até a história de Caleb, de Axa. Eu espero
que esse vídeo te ajude a ler, a estudar. Volta lá e vê os versículos, leia, para o vídeo, leia. E tenha uma semana abençoada. Na próxima quarta-feira, nós vamos, em nome de Jesus, se Deus permitir, encerrar esse estudo, porque ele multiplica. Beijo, ó. Uma semana abençoada.